Graça e paz, amados. Pode sentar, meus amados. Bom dia para todos. Bem-vindos nesse dia maravilhoso. A Bíblia fala, esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos nele. Alegremos não no dia, mas alegremos naquele que fez o dia, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que deu esse amanhecer para cada um de nós. Conforme falamos no domingo passado, parece que foi hoje, naquela mensagem que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Graça e paz para você que está já do outro lado nos assistindo, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amém, queridos? À noite a gente vai fazer menção do culto do lar, na casa do diácono Antônio, diácono Zelânio ontem. A gente fala à noite sobre o culto, tá bom, querido? Mas eu quero também, já antes de nós abrirmos a palavra de Deus, para começar, iniciarmos o nosso estudo que estamos dando aqui sobre o Apocalipse. Hoje nós estaremos falando sobre o juízo das 7 taças. Ok, igreja? Vai ser no capítulo 15 e no capítulo 16. Nós vamos falar um pouco do capítulo 15, juntando o capítulo 16. Mas antes, eu quero orar nesse momento. Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, aquele que vive, que reina para todos sempre, e aquele que voltará para levar a sua noiva, que ainda não voltou, porque a noiva está precisando de ser restaurada, de ser transformada, de ser adornada. A noiva precisa de retornar urgentemente para os princípios da tua palavra, e é justamente por isso que o Senhor ainda não retornou, para dar oportunidade da tua igreja mudar a maneira que está vivendo nessa terra. Então nós queremos te agradecer pela tua presença no nosso meio, pela noite que o Senhor nos concedeu de sono. Muito obrigado. A tua palavra diz que quando os santos dormem, o Senhor guarda. E o Senhor guardou cada um de nós. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida. Queremos te agradecer pelo maná que o Senhor já derramou na nossa mesa na parte da manhã. E muito mais ainda lhe agradecer porque temos o privilégio de estar na tua casa. O melhor lugar de estar é na tua casa. Aqui é um lugar onde nós aprendemos a tua palavra. É um lugar de comunhão com os irmãos. É um lugar de estarmos diante do teu Espírito Santo. É um lugar de gratidão, de agradecimento pela semana que o Senhor nos concedeu, pelos grandes livramentos que o Senhor nos deu. Sim, meu Deus, pela provisão que não faltou nada na nossa mesa. Muito obrigado, meu Deus. E por esse motivo aqui estamos, porque é o momento de alertar o povo da tua casa, é o momento de alertar a tua igreja. Não é momento mais de falar de prosperidade, disso, daquilo. Não, é momento de alertar a igreja que Jesus está voltando e que a noiva tem que estar preparada para aquele grande dia. Aleluia! Como nosso diácono orou aqui disse, porque o dia vai ser grande e terrível, mas que para nós sempre possa ser só grande, porque será terrível para aqueles que ficarem nessa terra. Então obrigado por esta manhã. Abençoa esse estudo que vai ser ministrado. Capacita-nos, orienta-nos para transmitir a tua palavra nesta manhã. Abençoa todos quantos aqui estão e aqueles que estão agora nos assistindo. Cura aqueles que estão doentes agora nos hospitais, aqueles que estão precisando agora de saúde, aqueles que estão precisando agora, meu Deus, de uma cura milagrosa agora. Aqueles que já estão na lista daqueles que o médico deu lá, que já tem prazo para morrer. Oh Deus, só possa trabalhar agora, operar agora. Oh Deus, e repreender toda a obra do mal. Livra na tua igreja das doenças mortais, das enfermidades mortais, porque praga alguma entrará na nossa casa. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você está feliz.
ministrando aqui aula sobre o livro de Apocalipse. Hoje nós temos a aula sobre o tema O Juízo das 7 Taças. Lembrando que, como sempre falo, Apocalipse é um livro de revelação, muitas coisas já aconteceram e outras estão para acontecer. Amém, queridos? Amém. Dentre elas, essa aula que nós vamos ministrar hoje é uma aula que ainda vai acontecer com intensidade, ainda que algumas coisas já estão acontecendo, mas ela vai acontecer com mais intensidade. Amém, queridos? Então vamos lá para o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler, prepara aí para fazer uma leitura legal. Nós vamos ler alguns versículos. O capítulo 15 nós vamos ler do 1 até o 8 só. Mas a gente vai ter que ir para o capítulo 16 também, que vai ser do 1 até o 21. Então, de uma forma pausadamente, nós estaremos lendo agora o capítulo 15, do versículo 1 até o 8, que diz assim a palavra do Senhor. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Todo mundo, a ira de Deus. Fala assim comigo, Deus também se ira. Não, fala Deus também se ira, meu. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes, maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá? O Senhor não magnificará o teu nome e não magnificará o seu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Versículo 5. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Agora nós vamos ler todo o capítulo 16, e lemos aqui o capítulo todo do 15, que só era do versículo 1 ao versículo 18. Ok, irmão? Ô Tiago, faz gentileza, vem aqui ler esse capítulo todo para mim. Eu vou explicar por quê. Eu estou sem meu óculos, eu estou forçando muita vista, está pensando que é um bocadinho. O capítulo 16 todo, vamos lá? 16. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores.
7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 15. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se levantou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém, querido? Amém. Graças a Deus. Como tudo na vida tem um fim, o Glaucio teve um fim. Se você for ver, desde o primeiro aniversário da igreja até o 22º, a gente já não vai fazer um culto, tá, irmão? Não esquecendo não. O Glaucio é o mesmo. Então ele acabou, mas a gente já Deus vai nos abençoar. Então, nós vamos ministrar hoje a aula sobre o juízo das 7 taças. Né? E nós queremos lembrar que no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, só para a gente dar uma introdução aqui, capítulo 12, versículo 1 diz: e viu-se um grande sinal, olha aqui, irmãos, no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, só para lembrar os irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que João viu 2 sinais, ok? 2 sinais. O primeiro sinal que João viu foi uma mulher vestida do sol, conforme nós já ministramos a aula, mas a gente precisa fazer essa lembrança dentro da aula que nós vamos ministrar hoje, né? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e a Bíblia fala que tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Segundo sinal que João viu aqui, um dragão vermelho. E o dragão vermelho aqui, olha o versículo 3 do capítulo 12. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, o segundo sinal aqui, João vê um dragão vermelho. Tá bom, irmãos? E você pode abrir um parênteses, fechar o parênteses, que o dragão aqui, todo mundo sabe que é o diabo. Ok? Que é o diabo. E agora, no capítulo 15, no versículo 1, vamos para a aula aqui, só. Por isso que eu tenho que dar uma, né, para a gente entrar dentro da aula. No versículo 1, e João fala aqui também: e vi
outro grande e admirável sinal. Ok? Nós estamos ministrando, mas a gente precisa só para a gente entrar, para você entender. Lá no 12, 2 sinais, e agora ele vê um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira, todo mundo, irmão, a ira de Deus. Então João aqui no capítulo 15, no versículo 1, ele tem uma visão, e uma visão, agora olha para cá, irmão, fala assim comigo, do terceiro sinal. Ok, irmão? Porque ele teve os 2 sinais no capítulo 12, versículo 1, versículo 3, 2 sinais. Agora ele tem uma visão do terceiro sinal, né? No qual ele diz que, a Bíblia fala, João diz aqui, grande e admirável. Os 2 primeiros sinais ele não usou essa expressão, mas aqui ele usa grande e admirável. Então vamos lá. Grande, porque contém muito mais do que foi visto até agora. E admirável, porque engloba as maiores revelações a respeito dos milagres e juízo de Deus para o mundo. Ok? Por isso, grande e admirável. E aí eu quero entrar agora. Vamos junto com o pastor, do versículo 2 até o versículo 4. Do capítulo 15. Versículo 2 até o 4 do capítulo 15. Diz assim: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Nós já lemos, vamos ler de novo, que aqui é aquele canto que a gente até canta aqui, né? O versículo 3: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerei, ó, quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui, porque os teus juízos são manifestos. Ok, igreja? Então, como nós já vimos e já mencionamos anteriormente, João vê algo como um mar de vidro. Está escrito aí no texto que a gente leu. Amém, igreja? Amém. Só para a gente acompanhar. Eu acredito que a aula de Apocalipse é de suma importância para a igreja. Estamos se aproximando, de acordo com o Apocalipse, os últimos dias, né, da igreja na terra, e você está vendo esfriamento de muito, porque também é Bíblia. É por isso que eu não me desespero com isso, porque eu vou pela Bíblia. Quando tiver muita multidão, etc e tal, aí a igreja ainda não está se despertando. Mas a gente entende que a Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E justamente o amor de muitos vai se esfriar, justamente quando estiver próximo da vida de Jesus. Porque Satanás, sabedor, olha para cá, que ele já é preso, que ele vai ser preso para ele, já sabe que não tem salvação para ele. Ele já sabe que ele é um sentenciado, que ele não tem. Então, ele vai tentar impedir o máximo possível de crentes a ir com Deus, a subir com Ele, a estar com Ele. E viver o terrível dia. Porque o grande dia vai ser para os salvos. Amém? Mas o terrível dia para aqueles que ficarão aqui. Então a gente precisa de alertar a igreja. A gente não pode mais ficar com aquelas coisinhas e tal, para satisfazer desejo, ego de crente. A gente não está aqui para satisfazer ego de crente nenhum, ainda para falar a verdade da palavra de Deus. Amém, queridos? Então,
ele vê aqui algo como um mar de vidro. E o que quer dizer isso aqui? Que nada mais é que um aspecto da glória de Deus. Amém, querido? Ele vê o mar como um mar de vidro. Então, a gente entende, de acordo com porque Apocalipse tem as suas tipologias, os símbolos foram escritos dessa maneira, para que lá na frente Deus desse condições para nós revelarmos, ok, igreja? Como está dando aqui, e alguns outros pastores, enfim. Então, algo como um mar de vidro, nada mais é do que um aspecto da glória de Deus. E neste momento, os vencedores da besta, quem é o vencedor da besta? Quem é o vencedor da besta, irmãos? O salvo. Amém, irmão? Quem é o vencedor da besta? Aquele que não vai se prostrar diante da besta. Amém, querido? Então, nesse momento aqui, os vencedores da besta prestam a Deus um culto de adoração. Amém, querido? E aí, nós lemos aqui, nós cantamos aqui, eu pensei que o Adélio estava aqui, que a gente canta, nem sabe que é Cântico de Moisés, só vocês que cantam, mas a igreja mesmo não sabe. Então, quando a gente canta aqui, os vencedores da besta prestam a Deus um culto, ele canta o quê? O Cântico de Moisés e do Cordeiro, que está aqui naquele versículo aqui, grandes e maravilhosas são as suas obras, né? Que nós cantamos aqui. Então, nesse momento, aqueles que foram vencedores, que não se prostraram à besta, que venceram a besta, eles vão adorar, vão glorificar, vão exaltar, né? Prestar a Deus um culto de uma verdadeira adoração, e eles usam o Cântico de Moisés e do Cordeiro. E aí, por que eles usam o Cântico de Moisés? E nós vamos ministrar aqui para esclarecer os irmãos. Primeiro, Cântico de Moisés. Por que Cântico de Moisés? Porque era o mediador da antiga aliança. Ok, irmãos? Por isso, eles começam a cantar o Cântico de Moisés, mediador da antiga aliança. Então, há dois registros aqui, dois fatos que ficaram aqui do Cântico de Moisés. Primeiro, a ocasião do primeiro cântico foi na travessia do Mar Vermelho. Se você pegar Êxodo, vamos aqui, eu tenho que pegar para os irmãos verificar. Êxodo, segundo livro do Pentateuco, chamado A Saída, né? No capítulo 15, só não vou ler todo, irmãos, porque é do 15 do 1 ao 21, mas só para vocês ficarem cientes aí, que aqui no capítulo 15 até o 21, aqui fala do cântico de Moisés, não é isso? Eles começam aqui, o cântico de Moisés, Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Então, aqui eles também farão um cântico de Moisés, justamente porque ele foi o mediador da antiga aliança. Amém, irmãos? Então está aí em Êxodo capítulo 15, que aqui foi o primeiro cântico foi na ocasião da travessia do Mar Vermelho. E quando sempre que havia uma vitória, tinha um cântico, né? A Bíblia fala do cântico de Maria, do cântico de Ana. Eles cantavam em adoração aquela vitória, aquela conquista. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o segundo, então, esteve ligado a instruções finais de Moisés para a congregação de Israel. Aí você pode pegar Daniel capítulo 32, eu não posso ler por cada aula, porque é do versículo 1 até o 44, que é todo o capítulo, Daniel, Deuteronômio, está vendo a visão aqui? Deuteronômio, capítulo 32, do 1 ao 44, mas só para você ver aqui o cabeçalho, quinto livro do Antigo Testamento, chamado Pentateuco, Deuteronômio. Quando você vê aqui o capítulo 32, você vai ver no cabeçalho o cântico, o último cântico de Moisés. Ok, irmãos? Então, o primeiro cântico está lá em Êxodo, na travessia do Mar Vermelho, e o último cântico de Moisés aqui encontra-se
no capítulo 32 de Deuteronômio, quando está ligado aqui às instruções finais de Moisés para a congregação de Israel. Amém, queridos? Então, o que eu quero falar com isso aqui para os irmãos começarem então a entender melhor? Ambos os cânticos, eles são proféticos. Amém, queridos? Então, só para a gente frisar isso aqui, que ambos os cânticos são proféticos e se aplicam a este futuro período do julgamento. Tanto que nós lemos aqui no Apocalipse, no capítulo 15. Amém, querido? Amém. Porque a Bíblia é extraordinária. Você vê que ela faz, né? Ela veio aqui Apocalipse, mas já traz lá de Êxodo, da travessia, de Deuteronômio capítulo 32, né? Porque refere-se então o Moisés como mediador da antiga aliança. Até aqui estão entendendo, irmãos? Amém, queridos? O segundo cântico que diz aqui a leitura, quem está acordado aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Também depois daquele alimento que a gente teve lá no culto de ontem, evitou gastar um dinheiro com lanche. A Sandra já tinha falado, para a gente voltar tem que comprar um lanche. Meu Deus, foi sensacional, porque eu não gastei dinheiro com lanche. Eu não precisa gastar mais nada, eu estou cheio. Então, o segundo cântico aqui foi o cântico do Cordeiro. Amém, querido? Amém. Eu falo aqui cântico Moisés e cântico do Cordeiro. Bom, se o cântico de Moisés refere-se como mediador da antiga aliança, aí tem o cântico do Cordeiro, significa o quê? Mediador da nova aliança. Olha como é que a Bíblia é extraordinária. Amém? Por isso que nós não podemos desprezar a antiga aliança. Porque o próprio livro de Apocalipse, na visão de João, que Deus deu, não desprezou a antiga aliança e lembrou do cântico de Moisés e lembrou dos feitos. Amém, querido? Amém. Porque uma coisa se completa com a outra. Você não pode ter uma Bíblia só para o Antigo Testamento e uma Bíblia só para o Novo Testamento, porque não é Bíblia. Amém, querido? Amém. Nós precisamos entender isso. Uma coisa se completa com a outra. Então aqui o cântico do Cordeiro, mediador da nova aliança. Então, foi nesse cântico de vitória, foi esse cântico de vitória dos filhos de Deus, que os cantores entoaram em Apocalipse capítulo 15, no versículo 3 e no versículo 4, que nós lemos aqui, quando fala do cântico de Moisés e do cântico do Cordeiro. Amém? A gente falou aqui, o primeiro tópico, sobre o culto de adoração dos vencedores da besta. Isso aqui é um culto de adoração dos vencedores da besta. Amém, querido? O tópico 2 é sobre os anjos com as taças. Lembrando que nós estamos falando sobre o juízo das 7 taças. Amém, queridos? Então, os anjos com as taças. Aí está agora aqui, ó, capítulo 15. Vamos ler novamente, capítulo 15. Desce o microfone aí, mais que a gente vai fazer um orçamento para comprar meu microfone. E ver o que a gente vai fazer para evitar de escangalhar, né? Aí, quando não puder ler, um da igreja já faz a leitura, né? O microfone, não é verdade? Então, capítulo 15. Vamos ver aqui, do 5 até o 8. Capítulo 15, do 5 ao 8, diz assim: E depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. Agora, versículo 7. E um dos 4 animais
deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todos sempre. 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então vamos lá. Neste momento aqui, João vê o santuário, e neste ele vê 7 anjos, conforme a leitura, com vestes de linho puro. O que significa isso? Representando a função sacerdotal de cada um. Amém? Então aqui era uma representação aqui da função sacerdotal de cada um, sendo chamados por um dos 4 seres viventes. Aí você pode ver de querubins. Amém? O qual dá a cada um deles taças de ouro cheias de quê? Cheia de vitórias, cheia de conquista, cheia de prosperidade financeira. Aqui diz cheias da cólera de Deus. Aqui está cólera, mas a Bíblia aqui é a mesma coisa de ira de Deus. Amém, querido? Que aí você pode abrir um parêntese. Está entendendo aí, meus garotos? Só ficaram 2, né? Tem uma cadeira aí, né? Mas tudo bem. Um dia, quem sabe, volta, né? Então, você pode abrir um parêntese e colocar assim, os últimos juízos. Os últimos juízos. Que se refere aí, quando fala cheia da cólera de Deus, da ira de Deus, é os últimos juízos. Porque você pode ver o versículo 8 do capítulo 15, que nós já lemos várias vezes. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, do seu poder. É só você ver ali a leitura que nós já fizemos. Amém? Quem está aprendendo, diga glórias a Deus. E o terceiro tópico é esse aqui. As 7 taças da ira de Deus. E aí, a gente entra no capítulo 16. Que o Tiago fez a leitura, vocês acompanharam, do versículo 1 até o versículo 21. E aí nós vamos entrar agora dentro, propriamente, do tema da ministração nesta manhã. Então, neste capítulo 16, acabamos aqui o 15, só para a gente fazer uma junção do assunto, para ter um entendimento melhor. Neste capítulo é interessante nós observarmos que as palavras grande, vou usar daqui grande, né? Grande e admirável, né? As palavras grande, forte, intenso, aparece diversas vezes. E nós vamos relatar algumas delas, dessas palavras, como grande, significa forte e intenso. Amém, igreja? Amém. Quando a expressão forte, grande, forte e intenso. A Bíblia fala de grande voz. Não vamos pegar capítulo, versículo aqui só para lá, você sabe disso. A Bíblia fala de intenso calor, forte, grande significa forte, intenso, grande. Ok? Ok? Intenso calor, tá? A Bíblia fala, se você for ver, porque nós temos o versículo 1, versículo 9, versículo 12, você pode ver todos os versículos que está escrito aí. Ok, irmãos? A Bíblia fala de grande rio, versículo 12, grande rio. A Bíblia fala de grande dia, versículo 18, 14. No versículo 18 a Bíblia fala grande terremoto. Não fala de terremoto, olha cá, mas fala de grande terremoto, forte e intenso. A Bíblia fala de grande cidade, versículo 19. E no versículo 21, grande saraivada. E no versículo 21 ainda, lá no final, fala o flagelo era sobremodo grande. Então, olha a ira de Deus aí, porque é interessante a gente observar isso, que a palavra grande é forte e intenso.
Então, a repetição da palavra, aspas, grande, mostra o que aqui para nós? Dentro da ministração, dentro da revelação do que nós estamos ministrando. Mostra juízos inimagináveis, grandes. Tamanho vai ser a ira de Deus. E os crentes estão aí, desapercebidos. Chegando o dia do capítulo 24 de Mateus, que é chamado o Pequeno Apocalipse. Se você não tiver paciência para ler o Apocalipse todo, são 22 capítulos, pode me entender, apesar que nós estamos ministrando para a igreja. Leia o capítulo 24, que é chamado o Pequeno Apocalipse de Mateus, que assim como nos dias de Noé, irmãos, são alertas, isso não é brincadeira não. Muitos vão estar de casando, brincando, indo para festa, festinhas pagãs. Ô irmão, vou te contar, como tem crente disfarçado, católico disfarçado de crente dentro das igrejas. Eu falo isso para Sandra, como tem católico disfarçado de crente dentro da igreja. Porque chegou mês de junho, eles ficam afoitos com as festinhas. Quando chega a festa de dezembro, fica afoito com as festinhas. Quando chega abril, sei lá, chamado Páscoa, afoito para gastar dinheiro com chocolate. Tudo católico, é tudo católico. Querido, nós somos crente. Crente é para renunciar isso. A igreja veio de lá, e como veio de lá, você trouxe isso. Você não consegue se libertar disso. Isso não é nossa festa, isso é festa pagã. Doa quem doer, irmãos. A gente precisa de falar. Inclusive eu coloquei no grupo lá, crente, vê isso aí, a origem das festas juninas. A origem das festas juninas, a festa junina adora 3 aspas santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Toda festa junina, se o crente estiver lá dançando, ele não está adorando ao Deus Criador, ele está adorando a esses 3 santos. E é uma festa pagã. Então, irmãos, eu sinto muito de falar. Quantos crentes são católicos, aspas, disfarçados de crente, porque não conseguem largar a tradição católica. E eu posso falar muito bem disso, sabe por quê? Porque eu vi disso. Eu fiz tudo isso. Mas o dia que Jesus me chamou, nunca mais eu pratiquei isso. Isso é ser crente. Cristianismo é renúncia. Você sabia que cristianismo é renúncia? A gente está equivocado com o cristianismo. O cristianismo é justamente vencer essas coisas que prendem a nossa mente, é renunciar. Nós não temos nada a ver, irmão, com isso aí. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Essas coisas para adoração a outros chamados, aspas, deuses. Festas pagãs. Quando você chega ali em Guadalupe, você vê uma igreja lá daquela com farol que poderia evangelizar, fundação toda, que ali era chamada de fundação. Aí você vê as igrejas com bandeirinha e com festinhas juninas. Aí o outro, não, que não tem festa junina, mas tem a festa cal. Aí ele muda o nome, mas o pensamento é o mesmo. Aí ele vai com aquela blusinha quadriculada, né? Aí ele vai com tem uns que botam até chapéu de palha e faz um bigodinho. Aí começa lá, irmão, cuidado, vamos se libertar disso. Isso é Babilônia, irmãos. E na Bíblia fala que a Babilônia, caiu. Vamos ser crente de verdade. Ou vai ser crente de verdade, ou lá na frente vai sofrer a ira de Deus. Nós estamos falando sobre isso aqui. Quem não conseguir vencer isso, como é que vai conseguir vencer a besta? Se a pessoa não consegue vencer tradições, que eles falam é cultura. Então vai pular carnaval também é cultura. Só que eu disse aqui uma aula que eu já dei aqui, muito tempo, vou procurar ela para ministrar, que o espírito maligno trabalha em todas as áreas. Trabalha na ciência, trabalha na política, trabalha no futebol e trabalha na cultura. Ele é astuto, irmãos. Ele trabalha em todas as áreas. Essa que é a verdade, você precisa de entender isso. Ele é um ser espiritual. Amém? Então,
Mateus está lá bem grande, assim como no dia de Noé, estão todos apercebidos aí em casa, despreocupados, não assiste os cultos da igreja. Pô, estava vendo lá, Antônio, fiquei meio... Foi eu abrir o YouTube para assistir uma mensagem nossa lá, tinha 0 visualizações. Eu falei, meu Deus, crente da igreja não consegue assistir um culto da igreja, entrar no YouTube para assistir uma pregação. Que tristeza, e a tristeza não é para mim não, irmãos. O que eu falo aqui pode não ouvir ninguém. Eu vou fazer meu papel, eu vou pregar e ensinar. Amém? Porque este é o meu papel. Porque nós seremos cobrados também. Da maneira que você ensinou. Não pensa você, se a igreja estiver mais vazia, a culpa é de pastor, não. Não. Muito pelo contrário. É a palavra de Deus que não está sendo legal para eles. Porque eles querem ouvir outras coisas. E aqui não vai ouvir não. Aqui vai ouvir, seja família, seja quem for, todo mundo aqui para mim é igual. Eu costumo dizer que dentro da igreja não existe família. Família de sangue dentro da igreja. Quando você entra aqui, nós somos irmãos em Cristo. Meu filho é um membro, minha filha é um membro, é assim, minha esposa é um membro, o que vai para um, vai para todo mundo, diferente de algum lugar aí. Que os filhos tenham cuidadinho diferente. Se ele pecar, continua fazendo tudo, mas se o outro mesmo pecar, aí o outro mesmo é condenado e julgado. Aqui não é dessa maneira. Aqui é igual para todo mundo. Então não existe família. Se eu tiver que botar uma coisa no grupo, falar, pregar, eu vou botar. Só que eu botei lá as origens da festa junina, porque nós estamos nessa época do calendário romano, das festas católicas, pagãs, em que os crentes, quando vai chegando, se aproximando, eu falo, meu Deus, vai mexer com os crentes de novo. É todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma coisa. Eles não conseguem, eles ficam, sabe? A gente precisa renunciar, irmãos. Evangelho é renúncia. Evangelho não é pregar só, cantar, dançar. É renunciar. Renúncia. Novo homem, nova criatura. Aquele que matava não mata mais. Aquele que roubava não rouba mais. É isso que a Bíblia fala. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura. Evangelho é isso. Só que ele está misturando, irmãos. Isso é uma artimanha do diabo. Será que você não entende isso? Aqui já falamos de espiritismo, já falamos de todas as matérias aqui nessa igreja. Não aprende quem não quer. Quem não quer nada a ver com a palavra. Não aprende quem não quer. Religiões, seitas, heresias, já demos aula aqui sobre isso. Mas não aprende quem não quer. E a minha consciência fica tranquila e eu durmo tranquilo do papel que a gente está realizando aqui, está pregando a verdade da palavra. Agora só a pista que eles passam ali embaixo, enfeitasse de bandeirinha e fizesse uma festa, que eles falam assim, não, aqui não é julina não, aqui é caute. Ó, aqui não é caute não, aqui é agostina. Eles mudam o nome, mas que tendensadamente é a mesma coisa. E havia uns crentes todinhos. Eles vão ver, os crentes já vêm todinho, que os crentes gostam disso. Irmão, nós estamos nos últimos dias. Por isso que o Senhor me deu para a gente falar sobre o livro de Apocalipse. Agora vamos lá. A repetição da palavra grande, porque está no versículo 1, no 9, no 12, no 14, no 18, no 18, 19, 21 e 21. Falando sobre grande. Né? Então é uma repetição, né, irmãos? Então a repetição da palavra grande mostra juízos inimagináveis, né? Grandes. Então nós vimos aqui no versículo 2 do capítulo 16, o que vai acontecer aqui? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga maligna dos homens que tinham os sinais da besta e que adoravam a sua imagem. Então vamos lá. Aqui é a primeira taça. Amém? A gente está indo aqui para a abertura das 7 taças, tá bom, irmãos? Então a primeira taça que fala aqui está no versículo 12. Esta taça, irmão, olha só para a gente lembrar
que aquelas pragas que foram dadas lá, elas vão voltar. Agora é uma intensidade maior e grande. Aquelas pragas lá no Egito, que Deus mandou, por isso que fala da aliança de Moisés, para lembrar, essas pragas, elas retornarão com intensidade. Meu Deus, isso é para arrepiar, irmãos. Isso é para se arrepiar. Então a primeira taça, essa praga, diz a Bíblia aqui de praga, ela, por isso que eu já me antecipei, ela também aconteceu lá no Egito, através de Moisés. Quando você vê lá no livro de Êxodo, pode anotar aí no capítulo 9, do 8 até o 12. Todo mundo sabe dessa história das pragas que Deus mandou Moisés informar lá a Faraó. Então todas essas pragas, ela já aconteceu, só que a praga aconteceu, ela voltará, mas com uma intensidade forte, grande. Meu irmão, olha só, irmão, isso aí é para assustar. Isso era para fazer crente ler mais Bíblia, ter prazer de estar na igreja, adorar a Deus. Só, eu não sei, eu fico pensando, será que um crente, ele tem condições de lutar contra umas palavras dessa aqui, irmãos? Tem que ser muito, hein? Tem que ser muito forte mesmo, para o cara lutar contra uma coisa dessa aqui, irmãos. De um alerta disso aqui, isso é um alerta, ou não é? Isso é um alerta. Então os homens que tiverem a marca da besta sofrerão terrivelmente olha só, úlceras malignas. Úlceras malignas. Olha só, irmãos, mas os servos de Jesus estarão livres dessas pragas. Posso ouvir um amém? Amém. Agora aqui, os servos de Jesus. Servo faz a vontade do seu Senhor. A palavra servo é fazer a vontade do Senhor. Amém, querido? Então, os servos de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles estarão livres dessa praga. Porque isso aconteceu também no Egito, em que os filhos de Israel foram poupados. Onde está isso, pastor? Êxodo capítulo 9, versículo 11. Quando fala que os filhos de Israel, os filhos de Deus, eles foram poupados. Mas nós teremos a repetição das pragas. Sabe, irmãos? É igual paraíso. Nós teremos o paraíso novamente. Mas o paraíso que Deus colocou, não foi lá, o Deus nos permitiu aquele cara do pecado, mas vai vir o paraíso de novo, restaurado. Onde nós habitaremos com Ele. Amém, queridos? Amém. Diz lá que naquele, o Senhor todos os dias ia lá, visitava lá. Assim vai ser com a gente também, o novo paraíso. Mas também lembrando que as pragas também retornarão. Isso é importante você entender. Amém, queridos? Então as pragas, elas vão se repetir. As pragas se repetirão. A segunda praga, versículo 16. Capítulo 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua o quê? Taça no mar, que se tornou o quê, irmãos? Amém, igreja? Vamos ler. Que se tornou o quê? Em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Você lembra dessa praga lá? Lembra dessa praga em Êxodo? Então vai haver repetição das pragas, irmãos. Você pensa que só foi lá para Faraó? Mas vai haver repetição das pragas. Então aqui a segunda praga, nós já falamos da primeira taça. Desculpe, né? A segunda praga, segunda taça. Segunda taça. Quando eu errar aqui, os irmãos me alertam. Segunda taça. Tá? Apocalipse capítulo 16, versículo 3. Porém a taça daqui vai trazendo as pragas. Né? Mais uma vez, da mesma forma que aconteceu no Egito, agora em Êxodo capítulo 7, se você anotar aí, do versículo 14 até o 20, Deus transforma as águas do mar em sangue. E o que
vai acontecer? Nesta praga morrerão todo ser vivente. Vai virar sangue. Então morrerão. Aconteceu na praga lá do Egito? Sim. Aconteceu, igreja? Então vai morrer todo ser vivente. O que vai acontecer? Uma vez morrendo todo ser vivente, ficando os habitantes da terra sem o quê? Sem um alimento proveniente do mar. E aí já vai começando aqueles flagelos, literalmente a fome, que vai vir nas outras aulas. Agora a terceira taça, no 16, do 4 ao 7. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, e santo és, porque julgaste que estas coisas. Até o 7. E ouviu outro no altar, que tinha, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Terceira taça. Nesse juízo aqui, porque ele fala que verdadeiro são os seus juízos, aqui é um juízo, você sabe o que é juízo. Quando um juízo vai ter condenação. Não é verdade? Porque quando ele voltará para julgar as nações. A gente tem a tendência só Jesus aqui que morreu, sofreu, nos salvou, é amor, mas ele voltará para julgar as nações. Ele agora vai vir como fogo, olhos como chama de fogo. Ele vem com o corpo glorificado. Ele não vem mais com aquele Jesus sofredor, mas ele vem um Jesus vencedor. Amém? Aí a gente tem a tendência, porque olha o catolicismo na nossa mente. O catolicismo olha para a cruz, é o Jesus sofredor. E a igreja cristã fica a mesma coisa. Agora o nosso Cristo é o Cristo vencedor. Amém, querido? Amém. Então vamos lá. Terceira taça. Neste juízo, Deus vinga o sangue de santos e profetas que foram mortos, ao tornar em sangue as águas potáveis. Olha só. O que vai acontecer aqui? Ficarão sem água todos os habitantes do império do anticristo. Então, todos os habitantes do império do anticristo vão ficar sem água. E olha que a água o quê? Água o quê? Potáveis, irmãos. Águas potáveis. Uma vez, habitantes sem água, começa então o juízo de Deus se manifestar. Agora a quarta taça, está no capítulo 16, então agora só no capítulo 16. Ficarão sem água todos os habitantes do império do anticristo. Do império do anticristo. Agora, quarta taça, o capítulo 16, 8, do versículo 8 ao versículo 9. Diz assim: E o quarto anjo, você vê que cada um tem um anjo aqui, né? É aquilo que eu falo. A Bíblia fala o anjo da igreja, cada um tem uma maneira. Deus dá uma maneira de se manifestar através da palavra dele. Poderia ser só um anjo aqui, né? Mas às vezes pode ter um anjo falar: não, faz isso com o povo não. Deixa só sem água mesmo, acabou aqui. Não tem esses pastores que dizem: não prega assim não, porque vai machucar o povo. Aí o povo vai sair. O povo sair, eu não posso fazer nada, né, irmão? Eu sei que eu não saí, estou 42 anos no Evangelho, já ouvi tanta mensagem, tanto ensinamento, nunca saí. Na verdade, eu nunca me afastei do Evangelho. Graças a Deus, porque tem testemunho melhor que esse? Não existe testemunho melhor que esse, de você estar até hoje firme no Evangelho. E olha que eu já passei coisas piores que muitas pessoas aqui. Mas eu sempre creio no Deus Todo-Poderoso.
fica aí que eu estou indo. Eu sempre fui assim. Eu nunca cheguei, não vou ficar contigo, meu amor. Vou ficar contigo. Eu nunca fui assim. Cristo sempre esteve em primeiro lugar na minha vida. Cristo sempre esteve em primeiro lugar na minha vida. Porque quando a gente colocar alguém no lugar de Deus, Ele pode tirar, porque aquilo está te prejudicando. Isso que eu faço. Toma cuidado com esse negócio de amor excessivo. Amor é uma forma muito legal, mas aquele negócio de amor, coitadinho, não sei o que, não toca nele não sei o que, qualquer coisinha que mexer com o fulano, aí tu está fazendo aquilo ali, um bezerro de ouro, uma adoração. E tudo aquilo que for adoração, Deus destrói. Já falei aqui, por isso que Deus testou Abraão, irmãos. Imagina um homem daquela idade que queria ser pai, Deus concede um filho, agora fala, agora vai lá e sacrifica o filho. Porque a intensidade dele era tão grande, Tiago, de querer ser pai, que Deus falou, opa, peraí, parece que esse filho vai atrapalhar aquela ligação que tem Abraão comigo. Deus não dá nada para você para te atrapalhar a sua ligação com Deus e a sua santidade. Não dá. Se alguma coisa estiver acontecendo contrário, não é de Deus. Porque o que Deus dá é para crescer no Evangelho. Pode guardar isso aí. Deus me deu a Sandra e nós crescemos no Evangelho. Deus não vai te dar nada para você se afastar do Evangelho, se esfriar do Evangelho. E nem também eu querer realizar coisas para agradar o esposo ou a esposa, desagradando a Deus. Eu prefiro desagradar um filho, uma esposa, mas agradar a Deus. Aí Deus sentiu que Abraão já estava com aquela intensidade, igual aquela intensidade de querer o melhor emprego, de querer melhor não sei o que. Deus falou, eu vou te dar, mas essa intensidade é tão grande que pode fazer você se afastar de mim, porque a intensidade é muito grande. É verdade? Abraão vai lá e sacrifica, então, vai lá sacrificar. E Abraão provou que Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Amém? Amém. Então, a partir daí, Deus abençoou, abriu as portas para esse homem chamado Abraão, que é o nosso pai da fé. Amém, queridos? Porque ele provou a Deus que o filho dele não era objeto de adoração. Infelizmente tem pessoas que adoram os filhos. O filho não é para ser adorado, o filho é para ser amado e educado. Porque a hora o filho não é nosso, a hora que Deus quiser tirar, ele tira. Ou não tira? Tira ou não tira? Tira, não é nosso. A esposa é nossa? Não. Quando Deus quer tirar, não tira? Te deixa viúvo? Assim como o marido também. Então nada é nosso, irmãos. A tua propriedade, a tua casa que tu tem é tua. Você está administrando ela. Não é verdade, irmãos? São coisas que nós administramos, não tem nada nosso. Então a gente tem que aprender tudo aquilo que Deus entende que você está colocando hoje. Aquela mãe que, Senhor, eu quero ser mãe. Aí Deus dá. Ela era assídua na igreja, vinha nos cultos, vinha em tudo. Aí quando Deus dá, aí nasceu o filho, ficou. Aí depois de um tempo, do período certo de vir para a igreja, aí nunca mais apareceu na igreja. O pastor foi visitar. Minha filha, por que tu está faltando tanta igreja? Porque o meu filho, às vezes, não dá para ir. Aí eu, tá bom, então eu vou fazer uma oração aqui agora. Aí o pastor falou, Senhor, leva o filho dela para que ela possa buscar a tua presença. Não? Que isso? Então, se aquilo está te atrapalhando a vir para a igreja, Deus tira. Eu sempre tive temor sobre isso, irmão. E a gente não sabe por que Deus permite acontecer as coisas. A gente vai ser, por quê? Porque vai olhar para a vida que tu vai saber. Quando olhar a vida, vai saber por quê. Amém? Amém? Isso tudo aí é da bondade de Deus, irmãos. Porque olha aqui, ó. Aqui é a ira de Deus. Amém, querido?
Então nós estamos aqui na terceira taça, isso? Quarta taça. Até o versículo 9 já li, né? Já li o 9? O 9. E os homens foram abrasados com grandes calores. Olha só, irmãos. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar o quê? Glória. Olha o que acontecia lá naquelas pragas na época com o faraó. Ele não se arrependia para dar glória a Deus. As pragas retornarão. Amém? Nas aberturas das 7 taças. Então olha aqui essa taça aqui. Hoje, presta atenção aqui, irmãos. Os cientistas já apontam, o Diácono Antônio, um grande buraco na camada de ozônio da Terra. Já ouviram falar isso sobre o meio de comunicação? Já ouviram? Ao tornar, olha só, da Terra, ocorrendo altas de temperaturas em algumas regiões. E aqui fala que os homens vão sentir calor. Calor esses que vão morrer. Aí a gente não tem... Lembra que há pouco tempo aí na televisão estava assim, onda de calor em todo o Brasil. Eu ligava lá para o meu filho, uma cidade que é frienta, pai, aqui está quase 40 graus. Mas isso já é o prenúncio daquilo que vai acontecer. Amém? Isso aí, olha cá, irmão, quando você começa a entender isso aqui, que ele está ministrando, você começa a se alertar. Quando os fatos acontecerem, é para você ter medo, é para tu entender que Ele está voltando. Não é para temer, Deus não faz nada para o crente ficar com medo, é para mostrar, a trombeta está tocando, eu estou chegando, eu estou voltando, esses são os sinais. Os Estados Unidos até morreu, né? Os Estados Unidos está lá, irmão, uma onda de calor, foi até por isso que o Brasil saiu antes, de tanto calor, na Copa América. Vai. Então, irmão, lá está demais. Eu tenho o Rodrigo, meu sobrinho, mora lá e agora a minha sobrinha também. Na Austrália, a onda de calor é tão forte que dá queimadas. Olha lá. Está vendo aí? Então tudo isso não é para... Quando você vê um fato desse, meu Deus, o que vai ser de nós? É você entender, está chegando o fim. Amém? É dessa maneira, por isso que Deus, a graça de Deus está em Apocalipse, irmãos. Amém, irmãos? Aqui está a graça de Deus. Por que eu digo graça de Deus? Porque Ele permite, antes de tudo, lhe mostrar o que vai acontecer. Amém, irmãos? É bom o pai que fala, filho, não vai por ali, vai por aqui, meu filho. Filho, não faz isso, filho. Lá na frente você vai ver o que vai acontecer, meu filho. Aí ele vai, desobedece, não sei o quê. Passa os anos, olha, acabou a vida do filho. Aí ele fala, eu te falei. Da mesma maneira, Deus fala para o povo dele, fala para a igreja. Quando chegar naquele dia, eles vão chegar, meu Deus. Quando vê o povo subindo, aí ele fala, meu Deus, era verdade aquilo, e agora? Muitos, meu Deus, e agora? Aquilo que o pastor falava, aquele enjoado que falava com a gente, nem o YouTube a gente entrava para ouvir a mensagem dele, e agora nós estamos aqui, e agora? E agora? E agora vai ter que fazer parte da salvação como mártir, derramando o seu próprio sangue, porque o evangelho da graça, do amor que Deus derramou por nós, ele encerra ali. Amém, queridos? Mas só acho que não faltaram aula, né? Oi? Só acho que não faltaram aula. Só o que... É porque depois vai ter que lembrar. Depois vai ter que lembrar, né? Tem crente que nunca teve, pai, o desejo de ler o livro de Apocalipse. Ele não lê, ele gosta de ler Salmos. Salmos, Senhor, meu pastor, nada me faltará. É só isso, aquele capítulo escolhido Altíssimo. Eles não gostam de ler livro nenhum que maltrate eles. Eles só gostam de Salmos e Provérbios. Mas qual é a brincadeira? Não vai haver pregação naquele tempo, não
vão ver a igreja, né? Vai ver Isso. uma pregação, mas não vai ver a igreja, né? Isso, Então só aqueles que realmente aprenderam. isso. Então vamos cá. A temperatura, né, como já falei, você já ouviu falar, ocorrendo altas temperaturas em algumas regiões, causando o quê? Aí, olha o que nós estamos vendo aqui, irmãos. Olha o que eu vou falar aqui. Vai causar o quê? Olha aqui, irmãos. Incêndios em reservas florestais e calor excessivo em grandes cidades. Você já ouviu falar no fenômeno El Niño? Sim. É isso que vai acontecer, irmãos. Você está vendo o que está acontecendo lá naquela... Onde é que está queimando tudo? Meu Deus, está dando atenção toda hora. Fogo aí, né, irmão? Não é na Amazônia, é na Amazônia. Meu Deus, está dando toda hora, eu esqueci. Eu poderia ter colocado aqui. Na Europa tem muito. Oi? Na Europa tem muito. Sim, mas está dando agora aqui, eu esqueci. Oi? Pantanal? Pantanal. Já queimou 40% lá, irmãos. Está indo o bombeiro, está indo todo mundo tentando apagar aquilo lá e não estão conseguindo, irmão. No centro de operações, quando tem chuva, eles informam, e quando é muita chuva, né, chega no 5, Chuva intensa. eles ligam a sirene, né, para as É. pessoas que estão em área de risco terem que descer, sair da casa. Aí agora há pouco eles fizeram uma reunião e agora para o calor também tem. Quando estiver com calor intenso, vai ter que ligar as sirenes. Aí. E aí eles Coisa vão que fazer uma não ação. tinha. Não tinha. Então é cumprimento da palavra, irmãos. Então, tudo isso aqui vai ser na quarta taça, né? Então vamos imaginar, hein? Já quase finalizando, a gente precisa de ir até a 7ª taça. Já imaginando, vamos imaginar aqui Deus intervindo diretamente na natureza, Isso. né? Intensificando os raios solares, a terra a tal ponto de queimar os homens com intenso calor, conforme está aqui, que os homens vão sentir calores demasiados, de ficarem queimados. É isso que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Mas nem assim, olha o que diz aqui o versículo que nós lemos, irmãos. Mas nem assim os homens se arrependerão para darem glória a Deus. Mesma coisa. É o espírito de Faraó se manifestando aqui. Que ele também não se prostrava diante das pragas para dar glória a Deus. É o retorno das pragas. Agora com grande intensidade. Por isso que usa a palavra grande. Agora é grande intensidade. Então vamos aqui. A quinta taça, irmãos. O versículo 10 e 11. A quinta taça, versículo 10 e versículo 11. Diz assim. E o quinto anjo, agora esse anjo, cada anjo aqui vai ficando mais bravo, né, irmão? Já viu? Que já viu? Cada anjo aqui vai ficando mais bravo. O primeiro mais devagar, o segundo mais devagar, o terceiro, agora o quinto mais vai ficando mais bravo. É igual pastor, tá vendo que a história está chegando no final, os crentes querem nada, vai ficar mais bravo. Se ele ficar mais bravo, ele está conivente com a igreja. Ele é conivente com a igreja. Porque só quer ver a vida dele, material, as coisas todas, só quer. Aí ele é conivente com a igreja. Tem que ficar bravo. Tem que pregar a palavra, falar. Então olha aqui o 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles, aconteceu que mordiam as suas línguas de dor. E por causa, até o 11, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram a Deus do céu, ao Deus do céu, e não se arrependeram. É porque eles sempre olhavam, Deus, esse Deus é um Deus ruim. Tem crente, irmão, que indiretamente ele não fala, mas ele fala, o que está acontecendo comigo?
Eles não se arrependem não, eles vão contra Deus. Eles vêm se arrepender e entender, opa, Deus está mexendo comigo nessa situação. Porque a Bíblia fala que todas as coisas, Deus é quem faz. Amém? Amém. Permissão de Deus. Você lembra que Jó foi diferenciado. Ele falou, Deus, porque Deus? Ele falou, não eu vi, não eu vou. Deus me deu, Deus tira. Mas tem uns que não, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Eles não se arrependem. E aí eles começam o quê? Endurecer o coração e se afasta de Deus. E aí diz aqui, olha só, irmão, morder a língua de dor. A gente já fez isso. A mulher, quando vai ter o filho no parto normal, tem mulher que chega, né? As mulheres que sabem, eu não sei de nada disso não, mas a mulher não falou nada, eu estou falando. Ela sente dores. A ponto que, né? Você, quem já sentiu dor de dente aqui, irmão? Aquela dor de ouvido, aquela... Oi? É horrível. Você fica, né? Esses vão ficar, mas eles em vez de prostrar ao Senhor e falar, opa, algum sinal Deus está dando, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que agora mudar minha vida. Eles não, eles ainda blasfemavam contra Deus. Pastor, na quinta-feira, tinha um homem falando sobre Apocalipse no livro. Eu nunca tinha visto isso, sabe? Aí ele começou a pregar e eu fiquei assim, escutando. O senhor acredita que o senhorzinho de cabeça branca começou a falar para ele, cala a boca, seu maluco. Aí o homem falou assim, eu estou feliz, Senhor, porque eu estou incomodando alguém. Mas é isso mesmo. O homem não parava de gritar ele. Toda vez que tu pregar uma palavra e alguém ficar aborrecido contigo, tu agradece a Deus. Ele falou, Agradece a Deus que aquela palavra mexeu com a pessoa. Só que a pessoa é tão orgulhosa e soberba que ela não quer se prostrar diante daquela palavra. A verdade é essa. Ela prefere endurecer o coração, se afastar, sair da igreja, não sei o quê. Então vamos lá. A gente está aqui na quinta taça, não é isso? Então, nós temos aqui mais um juízo, o qual Deus, através de Moisés, usou contra o Egito. Aí, Êxodo capítulo 10, do 21 ao 23, que foi a praga das trevas. Teve a praga do sangue, que nós falamos lá, teve a praga do sei o quê, e aqui a praga das trevas. Né? Comparando com Mateus 24, 29, que eu quero que os irmãos leiam, o pequeno Apocalipse, olha aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus 24, 29. Olha o que diz aqui. O pequeno Apocalipse. Mateus 24, 29 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Desculpa, mas acho que serviu para alguma coisa, né? Deve ter servido, é 24, 29. Desculpa aí, desculpa aí, religiosos, hipócritas. Não era para vocês agora não, desculpa. Então diz aqui: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então nós vemos aqui em Mateus 24, 29, que o sol se converterá em trevas, e que a lua não dará sua luz. Aí a gente vem aqui, se tu conseguir achar, rápido, Joel. Vamos aqui, Joel, Abacuque e Joel, achei. Joel capítulo 2. Como que eu acho um livro mais rápido? Aquela aula que eu já dei aula de profetas maiores e profetas menores. Quando você lembra que Joel é profeta menor, você já acha ele mais rápido, entendeu? Quando você vai procurar um livro que é profeta maior, quando você sabe a ordem cronológica dos profetas maiores e profeta menores, você acha rápido. Então Joel, profeta menor,
Mas olha no capítulo 2, no versículo 31, ele diz o seguinte. Olha aqui, irmão, só para você ver como bate uma coisa com a outra, como é que a Bíblia é extraordinária. Diz assim, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Eu pensei que estava tendo ela. Ah, tá. Eu falei, ué. A lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Então vai ser antes. Amém, irmão? Antes. Como sinal. Aí eu lhe pergunto, nós já vimos algum fato aí mostrando aí que o sol ficou todo... O céu ficou todo vermelho. Nós já estamos vendo alguma história dessa aí, tá vendo? Eu poderia lembrar, ter anotado aqui na aula. Mas me parece, você que está do outro lado, souber alguma coisa, coloca ali para nós. Me parece que eu já ouvi dizer que teve um país ali que ficou tudo vermelhão. Ficou tudo vermelho lá no céu. E aquelas pessoas que vão ser chamadas de estrelas, esses jogadores são estrelas, a estrela vai cair. As estrelas cairão. Até pastores que são estrelas vai cair também. Porque já tem pastor estrela. E como tem pastores estrelas aí, pelo amor de Deus. Os caras quando entram no culto, parece até que é o seio de Deus. Só falta as pessoas chegarem e fazer assim para eles. Tamanha é a pose do camarada. Tem um pregador famoso aí na mídia, ele faz turnê. Faz o quê? Turnê. Aí, turnê. Tá vendo o negócio? Como é que é? Você vê as cantoras evangélicas aí que faziam tudo isso, algumas delas foram atingidas por algumas coisas nas suas próprias famílias. Porque ficaram cantando para lá e para cá, esqueceram da palavra de Deus e de cuidar do lar. Esse é o problema, né? E aí os filhos depois se revoltam, porque eu não tive minha mãe, eu tive meu pai, eles andavam para lá e para cá pregando, andando para lá e para cá cantando, e não sei o que, se revolta e se afasta do evangelho. Entendeu o negócio? É por isso que, graças a Deus, eu me valorizo muito, porque eu tenho a minha família. Tem um montão deles que pregam aí para a multidão, mas a família é destruída. Mas um monte deles querendo ensinar uma igreja com família destruída. Então qual é o maior privilégio? É um pastor ter uma família restaurada. Não é verdade? Então vamos lá. Então, essa praga aqui, né? Mateus 24, você já. Aí você pega, só para fazer uma conferência, Isaías capítulo 60, agora é profeta maior. Se é profeta maior, você não vem para cá, ó. Tu vem para cá assim, né? A gente estava em Joel, então se é profeta maior, Isaías capítulo 60, versículo 2. Olha aqui, irmãos. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém, queridos? Amém. Então, só para você ver aqui, então, tal angústia, que vai haver uma angústia muito grande, fará com que os homens remordam as suas línguas, diz a palavra do Senhor aqui, que eles mordiam a sua própria língua. A energia gerada pela hidrelétrica e a energia termonuclear, elas não poderão operar, pois já vimos que Deus, olha só, tornou o quê? Deus tornou o quê? Ele tornou as águas em sangue. Então nada disso vai poder mais operar. Então, cabe aqui ressaltar que este juízo que nós estamos falando na quinta praga, é isso? Na quinta praga, este juízo, ela constringe-se ao império da besta. Mesmo assim, os homens não será. Olha o versículo 11, capítulo 16. Não se arrependerão. Fala para o teu irmão assim, coração duro. Agora, irmão, desculpa aí o que eu vou falar aqui. Como está falando homem, só vou usar a expressão para os homens, porque a Bíblia relata homem, porque foi a primeira
Criado não, que as mulheres também vão sofrer tudo isso, tá? Mas eu vou falar não. O cara tem que ser muito macho para ir contra essas coisas da Bíblia Sagrada, né? Ou burro, né? É ou burro, ou macho ou burro. Para ir contrário isso aqui que nós estamos ensinando, que a Bíblia está falando. Eu só estou aqui orientando dentro do ensino. Mas isso aqui é a Bíblia Sagrada. Amém, querido? Amém. E agora, sexta taça, vamos para a sétima, a gente finaliza a aula. Sexta taça. Apocalipse, que nós estamos no capítulo. Vai ser raça, irmãos. Versículo 12. Agora vamos para o versículo 12. Ó, isso aí. Versículo 12. Você viu que ele leu todo o capítulo e nós estamos agora juntando eles todos para. Né, por isso que leu todo e agora dando orientação de cada versículo. E no 12 diz: e o sexto anjo, esse aqui já estava mais aborrecido. Eles vão se aborrecendo aos poucos, né? Sexto anjo. Porque aí Deus fala: manda esse outro anjo aqui, porque esse anjo aqui vai querer passar a mão na cabeça, só vai ficar naquele negócio ali mesmo. Então vou mandar um outro, que o outro agora vai, né? Então aqui, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vamos lá. Sexta praga. Aqui fala, para quando? Aqui está falando o que aqui? Preparar o caminho do rei do Oriente. Fala isso. Então o que, que nós entendemos aqui sobre a preparação do Armagedon? Que vai ser o quê? A última guerra mundial. Amém? Amém. Glória a Deus. A última guerra mundial. Por isso, que quando se fala, ó Tiago, da terceira guerra mundial, a gente fala, opa, se a terceira guerra mundial acontecer, nós estamos se aproximando realmente do fim. Porque a última guerra mundial vai ser aqui, a batalha da Armagedon. Amém, igreja? Amém. O que vai acontecer? As águas do grande rio Eufrates se secarão, preparando o caminho para o grande exército das nações, comandada pelo anticristo. Eles se ajuntarão no vale, já ouviu falar disso, no vale do Megido, para destruir quem? Aonde é o foco? Israel. Para destruir Israel. Pastor, onde eu vejo sobre a batalha do Armagedon? Está no 15 e 16, mesmo capítulo 16, versículo 15 e 16. Olha aqui, ó, 15 e 16. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda em seus vestidos, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Está aqui, ó. No versículo que nós lemos aí, que se chama Armagedon. Mas você pode ler também o capítulo 19, que vai ser na outra aula, mas só para dar um ponto de partida. Capítulo 19, 17, o versículo 17 até o 19 diz: e vi um anjo que estava no sol e clamou uma grande voz dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Até 19. E vi a besta, que os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, só para a gente já finalizar aqui, o que quer dizer isso aqui? Satanás envia mensageiros, os quais, o que eles querem? Eles vão influenciar
os governantes das nações, todos os Satanás que vai enviar, tá? Mensageiros, anjos decaídos, mensageiro anjo, só que é anjos decaídos, para o quê? Para influenciar os governantes das nações com o fim de ajuntá-la para a grande guerra mundial contra Israel. E o que vai acontecer? Eles vão se ajuntar no lugar que hoje, olha cá, irmãos, guarde bem isso, que hoje é a antiga elevação do Vale do Megido, ao oeste do rio do cálice da sua ira. Olha aqui, irmão, desculpa, ao oeste do rio Jordão, na planície de, já ouviu falar de Jezreel. O que vai acontecer? Isso aqui é entre Samaria e Galiléia. Você quer ver uma referência, que não vai dar para ler agora, que são muitos versículos? Joel 3, do 1 ao 17, fala sobre isso. Joel, capítulo 3, do 1 ao 17. E a gente finaliza agora a 7ª praga. Tá bom, irmãos? A 7ª praga. Neste incrível 7ª praga. 17. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? 7ª praga. Neste terrível flagelo, Deus se lembra da grande meretriz. E a aula que nós vamos dar na próxima aula, que fala da grande meretriz. Porque, Tiago, nesse terrível flagelo aqui, 7ª praga, 7ª taça, 7ª taça, Deus se lembra da grande meretriz. E quem é a grande meretriz? Babilônia, para dar-lhe a beber do cálice de sua ira. Acontecerá em toda a terra o maior, olha só, irmãos, de todos os terremotos que se tem notícia até então. Você já viu algum terremoto? Meu Deus, que terremoto! Na aula que eu falei de sinais, falei de grandes terremotos, só como nós estamos naquela palavra grande ira, grande isso, grande aquilo, vai ter um grande terremoto. Terremoto esse que nunca se viu até então. A terra, ela será tão afetada neste grande tremor que destruirá as grandes cidades. A geografia da terra sofrerá grandes transformações. Os montes não serão achados, as ilhas fugirão. Só uma observação aqui. Isto não quer dizer que deixarão de existir e nem que desaparecerão todas as montanhas da terra. Além deste grande tremor da terra, desse terremoto, que até então ninguém se viu, logo a seguir vai chover do céu grande saraivada de pedras. Meu Deus! Saraivada de pedras que pesarão cerca de 1 talento. Aí eu fui fazer a pesquisa. Quantos quilos tem 1 talento? 40 quilos. Olha só, irmãos. Você fica preocupado com aquele chuvinha, como é que tá aquilo? Granizo? Né? Você fica preocupado com aquilo? Aquilo não é nem uma coisinha do que vai acontecer, irmão. Valor de 1 talento, 40 quilos. E mais uma vez, os homens não se arrependerão para dar glória a Deus. Antes, sabe o que eles vão fazer? Blasfemar o seu nome. E aí eu finalizo o capítulo 16, versículo 21, Tiago, que a gente leu, você leu do 1 até o 21, e a gente finaliza o versículo 21 do capítulo 16. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, está aqui, ó, que equivale a 40 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Eles só não blasfemam de Deus quando conquista a vitória. A vitória ele blasfema, Deus,
Mas aqueles brasileiros poderem entender, é um sinal de Deus. É Deus me alertando. Eu vou glorificar esse Deus antes que seja tarde demais. E aí a gente finaliza agora essa aula, dizendo o seguinte: vamos estarmos atentos à palavra de Deus, irmãos. O livro de 2 Pedro, vamos aqui, 2 Pedro, volta um bocadinho, depois de 1 João, 2 Pedro, e eu finalizo aqui, vou ler mais dois, só esse livro aqui, 2 Pedro, capítulo 3. Epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o versículo 4 até o 9 diz. Aqui fala da vida do Senhor. Amém. 4 até o 9. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Eu vou até aqui o versículo 9. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 8 e 9 finaliza. Mas, amados, fala para o teu irmão assim: amados, olha o que diz aqui: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, porque eles ficavam falando assim igual hoje. Não, mas Jesus vai voltar, meus pais já falavam, meu tataravô já falava, minha avó já falava, não aconteceu nada. Aí fica aí disperso. Mas olha que ele não ignoreis isso, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o versículo 9: o Senhor não retarda a sua Promessa. ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Olha aqui, irmãos, não querendo, finalizo a aula aqui, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então qual é a vontade de Deus, igreja? Você que está me assistindo do outro lado, a vontade de Deus com tudo isso que vai acontecer, e alguns fatos da Bíblia já aconteceram, não é para te destruir, mas ele só tem um desejo, arrependimento. Aleluia. Nada disso. Ele não tem desejo para você se perder, para você morrer, para tu ser destruído. A vontade de Deus é que todos se arrependem. Então você que está me assistindo aí, que precisa de voltar para Deus, que precisa de retornar ao seu ministério, teu chamado, aquilo que Deus deu para a tua vida, teu prazer de estar na igreja, de assistir uma escola bíblica dominical, de vir adorar a Deus à noite, no domingo de celebração. Você que está me assistindo agora, tem esse desejo, não fique nessa de um diabo falando: eu vou continuar nessa minha vida, porque ele já falava lá, os meus antepassados, que Jesus que ele ia vir, que isso ia acontecer, não aconteceu, foi nada. Mas lembrando, não ignoreis isso, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Amém, querido? Amém. 1000 anos, como se fosse um dia. Então, encerro esta aula dizendo: esteja firme na presença de Deus, Aleluia. para que nós possamos, naquele grande dia, adorar e exaltar unicamente o nome do Senhor. Porque para os salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, estaremos livres de tudo isso, porque a igreja não passará por essas coisas todas. Então que Deus possa lhe abençoar
E que essa palavra não seja mais uma palavra de ensinamento, mas que leve você a refletir e voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Bem, querido, eu termino essa aula cantando a canção de Moisés, a canção que foi lida aqui no livro de Apocalipse, que nos remete ao juízo do Todo-Poderoso Deus. Amém? Amém. Deus, Ele fará juízo, queridos, naquele grande dia. No período do anticristo, Deus, Ele derramará suas taças para mostrar que não existe ninguém tão poderoso quanto Ele, nem mesmo o anticristo. Amém? Então vamos cantar. Ele é o Rei das Nações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Falamos seu nome. Suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Vamos cantar o Rei das Nações. Ó Rei das Nações, que não temerá, que não glorificará seu nome, ó Rei das Nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, e quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, que não temerá,
você ofertar, dizimar na casa do Senhor. Traga aqui o ofertório aqui, aqueles que vão trazer a sua semente. Glória a Deus. Amém, querido? Lembrando que se for a vontade de Deus, nós estaremos aqui novamente às 19 horas, culto de celebração ao Senhor. E no próximo domingo também, se for a vontade de Deus, nós estaremos ministrando a aula sobre a grande meretriz. Ok? Estamos quase finalizando. Depois a gente vem a queda da Babilônia, o júbilo do céu, depois as bodas do Cordeiro e a volta de Jesus na glória. E depois vamos falar do milênio e o trono branco. Aí a gente finaliza todo o capítulo, que vai até o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Amém, queridos? Amém. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela semente lançada no gasofilácio. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que aqui estão mostrando a seu interesse pela Tua Palavra, do ensinamento da Tua Palavra, porque é tempo de despertamento. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, obrigado pela Tua Palavra. Leva-nos guardado por Ti, livrando de todo homem maligno, sanguinário, malfeitor, acidente, roubo, assalto e das balas perdidas. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que estará com eles eternamente, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, bom almoço, graça e paz.